E aí chegamos à Copa de 1934, né, realizada na Itália, que foi bastante conturbada, né? Em 1930 teve problema de Rio-São Paulo, né? A seleção foi praticamente só carioca, só foi um jogador de São Paulo. E em 34 foi outro problema, né? Foi o problema de amadorismo contra profissionalismo. Isso foi um problema de uns 4, 5 anos no futebol brasileiro. O campeonato tanto do Rio quanto de São Paulo tinham 2 campeões, né? Até o Botafogo foi tetracampeão carioca muito um pouco por isso, porque jogava à parte, né? O Botafogo jogava praticamente sozinho, era ele e alguns clubes pequenos, e do outro lado ficavam os profissionais, que seriam Flamengo, Vasco e Fluminense. E teve muito esse problema. São Paulo, não nem tanto São Paulo aí era a questão mais do Real. Por exemplo, até o time do São Paulo forneceu alguns jogadores para a seleção brasileira, mas ali foi mais o caso da própria CBD, que era a Confederação Brasileira de Esportes, o que hoje é a CBF, teve que contratar jogadores, né? Apesar dela estar mais no lado do amadorismo, ela realmente ela era reconhecida pela FIFA para montar a seleção brasileira. E ela teve que praticamente contratar jogadores. Teve gente que aceitou, o Domingos da Guia, por exemplo, não assinou, nem o Fausto, então é uma pena que a gente não teve esses 2 grandes jogadores. O Fausto tinha até brilhado na Copa de 1930, e o Domingos da Guia não foi um pouco por isso. E o Leônidas foi pelo dobro do que ele ganhava. Então, assim, teve até gente que disse, o Leônidas foi mercenário, tá? É bem curioso isso. O cara, bem mal, foi representar o Brasil na Copa de 34, mesmo com todos os problemas, e mesmo com ele só negociando um bom contrato, que é uma coisa até nada demais, mas assim, viram isso como falta de patriotismo dele, que eu acho bem estranho, porque na verdade ele foi jogar a Copa de 34, né? E foi uma preparação, assim, no peito e na raça, o time foi de navio, realmente não tinha jeito, e ficou lá uns 15, 12 dias, acho, no mar, e os jogadores engordaram, porque ficar treinando em convés não é a mesma coisa. E o time chegou 2 dias antes só do jogo para jogar com a Espanha na primeira rodada, né? Então, assim, tudo errado, né? Tudo para dar errado, e realmente deu, né? Então, o jogo com a Espanha, o Brasil saiu perdendo logo no primeiro tempo de 3-0, a coisa ficou feia. Teve, sim, muita acusação de que o juiz inventou um pênalti para a Espanha, o primeiro gol do jogo, e que o zagueiro Kim Cosses da Espanha teria tirado uma bola em cima da linha com a mão. Agora, assim, tem que abrir uns 40 parênteses de cada lado para falar disso, porque, assim, eu estou acostumado a ler jornais antigos e as análises deles, tanto não só brasileiros como de outros países, são extremamente parciais, assim, é impressionante. O Brasil era sempre roubado quando jogava fora e perdia, né? Então, assim, tem que dar um belo no desconto aí, porque realmente o pessoal era muito parcial. Então, assim, pode ter sido roubado em 84? Pode, mas assim, pode também não ter sido nada demais e só terem carregado nas tintas, porque sempre vendeu mais jornal e tal. Então, a imprensa hoje, por mais que tenha críticas a ela é muito mais imparcial do que ela era no passado. No passado, realmente, se lê assim, até chama atenção as manchetes e tal. Impressionante como os jornais escolhiam um lado e iam com tudo, né? Então, assim, eu acho que não foi bem assim. Eu acho que o time da Espanha era bem forte e deu muito trabalho. Por exemplo, a Espanha passou pelo Brasil, deu muito trabalho para a Itália. A Itália empatou o primeiro jogo 1-1, foi ganhar o outro 1-0, com a Espanha tendo sofrido vários, né, jogadores com contusão. O próprio goleiro Ricardo Zamora, que foi uma lenda no futebol espanhol, né? Até hoje lembrado como o maior goleiro da história da Espanha. E ele estava nesse jogo e pegou até um pênalti do Valdemar de Brito, né? Que até ele foi marcado o pênalti, isso já no segundo tempo, quando estava 3-1, o Leônidas fez o gol do Brasil. O Brasil só fez um gol nessa Copa, porque só jogou esse jogo. E se não fosse o Leônidas, a gente não teria feito gol em todas as Copas. E o Brasil estava tentando uma reação, teve esse pênalti por volta dos 30 minutos do segundo tempo, e o Valdemar de Brito perdeu, né? O Zamora pegou, porque o Zamora era um grande goleiro mesmo. E ele olhou ali para o Valdemar de Brito e vou pegar e que se dane, pegou. E ali meio que matou qualquer chance que o Brasil tinha de empatar aquele jogo, e a Espanha passou, mas me parece que foi correto. Assim, não acredito muito nos relatos de roubo desse jogo, não. Teve sim choro disso, um gol do Luizinho teria sido anulado também e tal, por impedimento. Não dá para saber, a gente nunca vai saber. A gente tem que confiar só nos relatos jornais, não existe imagem desse jogo, a não ser uma outra fotografia. Então, realmente, a Espanha acabou passando e depois seria eliminada pela Itália, que foi campeã mundial. Uma Copa muito conturbada, assim, realmente as Copas até 38, até a de 30 do Uruguai foi um pouquinho melhor. Essas 2 Copas Europeias foram, na verdade, Copas muito, assim, com todo respeito, vagabundas, assim, feitos sempre em eliminação direta, então é como se fosse um torneio de tênis, né? Você perdeu, vai embora para casa. Muitas vezes espaço pequeno de dias entre os jogos, então os jogadores às vezes jogavam muito cansados. Você jogar um jogo de desempate era mortal, que seu time pregava.
para jogar contra o outro, às vezes 2 dias depois. Eu vou falar da Copa de 38, a Copa de 38 o Brasil perdeu muito por isso. E realmente não eram legais. Acho que a Copa do Mundo, a partir de 50 no Brasil, o Brasil deu um upgrade. Com todos os problemas da Copa de 50, o Brasil deu um upgrade na competição a partir dali. E aí a competição cresceu de tamanho, a própria criação, né, a construção do Maracanã e tal, realmente fez com que a Copa do Mundo começasse a ganhar o peso que tem hoje, que é o maior evento esportivo do planeta.